Olá, estudantes. Aqui quem fala é o professor Cleiton. Leciono Geografia e História na rede municipal de Garanhuns, também professor da rede estadual Pernambuco. Né? Nossa aula de hoje será sobre meios de transporte. Né? Então, inicialmente, começamos perguntando o que são meios de transporte. Né? E aí a gente coloca que os meios de transporte são formas de deslocar pessoas, animais, alimentos, carga em geral. Né? E aí, quando a gente vem colocar que os meios de transporte, ele tem essa finalidade, ele vai ter vai ser fundamental, essencial ao desenvolvimento do ser humano. Né? Não vai ser possível a gente, é impossível hoje a gente viver a nossa sociedade sem utilizar os meios de transporte modernos como temos. Né? O ser humano usa meios de transporte desde o início da humanidade e à medida que se aperfeiçoa a tecnologia, mais eficazes ficam. Né? Aí, gente, acredita-se que as primeiras formas de meios de transporte elas foram aquáticas, né? Inclusive teorias de povoamento do continente americano. Tem uma, né, indica que a parte sul da América era formada por povos vindos da Oceania, em que esses teriam chegado em nosso continente através de barcos, né? Então, e aí o barco nessa época foi, né, um meio de transporte, né? Então os meios de transporte facilitam o nosso cotidiano e permitem o encurtamento de distâncias entre diversos lugares. Né? E aí não é esse encurtamento de distâncias, pessoal, não é encurtamento do ponto de vista físico. Né? Por exemplo, você está na cidade de Recife, Pernambuco, para São Paulo, cidade de São Paulo, cerca de um pouco mais de 2.500 quilômetros. Né? Isso do ponto de vista geográfico. Né? E aí você vai ter essa distância, essa sensação de distância, se você usar diferentes tipos de transporte. Se você fizer um percurso São Paulo-Recife de carro, você vai ter lá um tempo, né, de 1 dia e meio aproximadamente. Né? Se você fizer esse transporte de avião, né, usar o avião, 3 horas e meia, 4 horas de viagem, a depender da rota, certo? E então se diz o quê? Que o meio de transporte, né, ele encurtou distâncias porque ele tornou lugares mais próximos, né? Lugares que muitas vezes levariam um tempo enorme para serem percorridos, agora percorridos em poucas horas, certo? Então, por isso que se diz que os meios de transporte, eles estão encurtando as distâncias, né? À medida que, evidentemente, são mais eficazes, né? E mais tecnológicos. Né? Passamos aqui para, né, o transporte aquático, né? Como colocamos anteriormente, acredita-se que seja o meio de transporte mais antigo usado pelo homem. Né? E aí a gente tem essa teoria, né, que é bastante defendida no campo científico, de que o continente americano ele teria sido ocupado pelos homens vindo da Oceania, isso muito antes, por exemplo, da Revolução Agrícola. Né? E aí consiste em se locomover pela água, né, sendo usado, né, o bote, a jangada, o barco, o navio. Né? E aqui, gente, tá aqui alguns meios de transporte aquáticos. Né? Aqui a gente tem um navio chamado transatlântico. Né? Esse aqui é um navio de passageiros, né? E é muito usado em cruzeiros. Certo? Aqui você já tem do lado, por exemplo, a caravela. Né? Essa caravela foi um barco revolucionário na época de 1500, certo? E que permitiu, por exemplo, o deslocamento os primeiros descobridores no continente americano, desbravadores no mundo pelo mar, usavam esse tipo de embarcação. Essa embarcação ela viajava a cerca de 16 quilômetros por hora, né? E ela era de acordo com a velocidade do vento. Por isso até o nome caravela. Né? E aí, gente, ela entre o continente europeu e a América do Sul, né? Ela levou cerca de 3 meses
né, para sair lá de Portugal e chegar a Porto Seguro, na Bahia. Hoje, essa mesma distância em avião era feita em 7 horas de relógio, né? Salvador, Lisboa, né? Recife, Lisboa, 6 horas de relógio, né? Aqui a gente já vai ter um barco menor, né? Provavelmente um barco pesqueiro, né? Aqui barcos também, né? Veleiros, certo? Navio cargueiro, certo? Enfim, jet ski, né? Barcos mais esportivos, enfim. Então tem-se hoje essa gama de meios de transporte, né? Isso fala do meio aquático, né? Passamos agora para o transporte terrestre, que são aqueles que o homem se locomove pela terra utilizando trenós, charretes, carroças, tratores, trens, carros, ônibus, caminhões, entre outros. Ó, aqui talvez chame a atenção, gente, o primeiro fato de trenós, né? O trenó ele não é popular entre nós, não é usado no Brasil, né? Ele é um meio, acredita-se, tenha sido transporte terrestre, tem existido, porque ele não é usado rodas, né? É uma espécie de uma carroça, que ela, e ela é arrastada por cachorros, né? E é o transporte do Papai Noel, né? Eu conheci por aqui, certo? Essa foi a primeira forma de transporte terrestre, mas ela ainda percorre, chega aos dias atuais, é muito usado lá na Europa, na porção extremo norte, que é coberta de gelo, né? E aqui a gente, todos esses são transportes modernos, né? Carros, vans, trator, bicicleta, caminhão, moto, um ônibus escolar aqui, um trem. Então, isso aqui são todos modernos, né? E com exceção da bicicleta, todos usam motores a combustão, né? Falar um pouquinho disso, né? Esses meios de transporte podem ter como tração animais, como é o caso dos trenós, das charretes, das carroças, né? Que a força que move esse transporte, a tração, que é a força que move, vai ser justamente um animal, né? Pode ter os motores a combustão, né? Que vai ser aí a gasolina, o etanol, o óleo diesel, que são os mais populares entre nós, ou o próprio ser humano, né? Que vai ser o caso aqui da bicicleta. Certo? E aí, gente, a gente tem que fazer algumas leituras do uso dessa tração como força no meio de transporte, que nós faremos daqui a pouquinho, né? Nós temos aqui o transporte aéreo, são aqueles em que o homem se locomove pelo ar, utilizando aviões ou helicópteros. Esses meios de transporte usam combustíveis como a gasolina para voarem, né? Que é a gasolina de aviação, ou querosene de aviação também, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aviões maiores, menores, diferentes modelos, né? A questão do paraquedas, do asa delta, do balão, né? O Zeppelin, né? E esses aqui, gente, eu não citei isso porque eles são menos populares, né? E são usados mais para práticas esportivas, né? Exemplo, ninguém vê alguém ouvir falar, eu pelo menos não conheço, né? De uma pessoa sair de casa para ir trabalhar usando um asa delta, né? Pode até ir, mas para voltar, ou vice-versa, né? Ou usando um balão, mas usando um avião, sim. Se usa um avião para trabalho, para ir a viagem de trabalho, viagem de turismo, enfim, tá certo? E aí esses meios de transporte usam combustíveis, né? Como falamos, a gasolina de aviação ou o próprio querosene de aviação, e esses, tal qual os transportes terrestres, eles causam alguma poluição na natureza, né? E aí os meios de transporte e o meio ambiente. Os meios de transporte modernos são bastante eficazes no que se refere ao tempo de deslocamento, porém, a maioria deles são bem poluentes, por usarem motores a combustão movidos por combustíveis fósseis, obtidos a partir do beneficiamento do petróleo, né? Gente, combustíveis fósseis são aqueles que são formados por decomposição de vegetais, né? No caso, o petróleo é formado a partir dessa decomposição de vegetais, que são basicamente aí caus de árvores, né? Certo? E aí esses caus de árvores, com o tempo, né, eles
eles se transformam, né, em petróleo. É um tempo que nós, seres humanos, não alcançamos, tá certo? Porque são milhares de anos para que possa se transformar petróleo, né, árvores em petróleo, certo? É um tempo que não... Por isso que se diz que esse tipo de combustível ele não é renovável. E ele é altamente poluente, é causador do chamado aquecimento global, né? E aí a gente pegando um pouquinho nossa aula de ciências, né? O professor de ciência ele vai lá está dizendo a você que a árvore ela tem a função, né, de puxar do meio ambiente o CO2, né, que é o gás carbônico, e dispersar oxigênio, né, que é essencial para a respiração humana. E aí é por isso que quanto mais árvores, melhor a sensação de respiração, certo? E aí essas árvores, uma vez que elas foram essas árvores tiveram o seu ciclo de vida normal, né? Nasceu, cresceu, se reproduziu, envelheceu, morreu e veio, foi soterrada e ela se transformou num combustível fóssil, né? Ou carvão, ou carvão mineral, ou o petróleo, né? Ele tem ali uma composição muito alta de carbono, certo? E aí essa composição de carbono ela está sendo liberada na atmosfera e ela está engrossando a chamada camada de ozônio, provocando o efeito estufa, que é o efeito benéfico para o ser humano, né? Se nós não tivéssemos o efeito estufa, não existiria vida na Terra, mas uma vez essa camada ficando mais densa, vai ficando mais quente o nosso planeta, né? Por isso é necessário se pensar e se incentivar o uso de meios de transporte menos poluentes e ou mais eficazes do ponto de vista energético. Ou seja, sejam carros, né? Vou falar em carros mais populares para a gente, carros que poluam menos, né? Mais econômicos, né? No ponto de uso de combustível, né? E aí isso também vai ter um benefício interessante, que vai ser a questão do preço dos combustíveis, né? O uso do combustível, porque, né, modesta parte entre nós, né? O combustível está num preço muito alto, né? Então, a adoção de algumas práticas pode contribuir para isso, né? O uso do transporte coletivo, como o ônibus e o metrô em lugar do carro, é evidente que isso quando é possível, né? Muitas vezes a gente não consegue usar o transporte coletivo, né? O ônibus, o metrô, as vans, né? Por questão mesmo de comodidade. Às vezes esses transportes não atingem o local que nós precisamos de ir ou levam um tempo muito enorme para a gente fazer um deslocamento que faz em pouco tempo utilizando o transporte individual, né? Mas sempre que possível, né, devemos partir para esses meios de transporte, porque eles, além, você vai estar contribuindo para a diminuição do efeito estufa, né? E vai ser bom também porque é mais econômico do ponto de vista, né, do gasto com dinheiro, né? Caronas compartilhadas para ir ao trabalho, por exemplo, né, ir ao trabalho, ir a uma festa, enfim, quando é necessário você fazer aquilo, né? E hoje aí tem alguns sites, inclusive, alguns o pessoal já consegue fazer essas caronas compartilhadas utilizando a internet, né? E quando possível se locomover a pé ou de bicicleta é outra solução bem interessante, porque aí você também vai estar contribuindo para o seu bem-estar físico, certo, gente? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, né? Espero que vocês gostem. Se tiverem gostado, coloque seu joinha, compartilhe, né? E se não tiver gostado também, coloque seus comentários abaixo. Sucesso a todos!